Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? A gente vai começar um novo projeto, né? Esse programa chamado O Assunto é Drone. Então vai ser um prazer estar com vocês aqui. A gente vai estar montando, o nosso objetivo é estar montando um programa desse, um episódio desse a cada semana. Vamos começar hoje, né? Nesse primeiro episódio. E toda semana a gente vai estar disponibilizando um episódio novo, tá? Só para me apresentar rapidinho, eu sou o professor Edésio Lopes, né? Tenho uma graduação na Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de engenharia civil, e coordeno alguns cursos de pós-graduação, né, na área de engenharia rodoviária, engenharia ferroviária, toda a área de infraestrutura de transporte e geotecnologias, né? E também sou sócio na empresa BMT, é a CETEC. A empresa vai estar patrocinando esse programa com a gente aqui, tá? Queria pedir para vocês, quem gostar do material, dá um like e curtir o canal F Infra, né? Esse canal que a gente tem aí com muita palestra legal, tem palestra com vários convidados diferentes, então até convidar vocês que estão assistindo esse programa hoje, o assunto é drone, primeiro episódio, que assistam as outras palestras que a gente tem no canal, são palestras super interessantes relacionadas ao tema de engenharia. E o objetivo desse programa, o assunto é drone, é o seguinte: a gente vai estar apresentando para vocês conteúdos em 30 minutos, né? Eu não vou deixar o programa passar de 30 minutos. Então a gente vai estar apresentando para vocês conteúdos relacionados à utilização de drones para obras AEC, ou seja, obras de arquitetura, né? Obras relacionadas à arquitetura, engenharia e construção civil, além de agricultura de precisão e análise ambiental. Então a gente vai estar apresentando aqui conceitos, softwares, novas tecnologias, novos modelos de drone, os processos corretos para você estar conseguindo resultados relevantes, curiosidades sobre esse tema. Então esse programa ele vai ser bem ativo e relacionado a todos esses itens, tá? No nosso primeiro episódio a gente tem o seguinte: meu primeiro drone, qual tipo de modelo investir? Tá? Eu dou aula nessa área, né? E muitos alunos ficam perguntando: poxa, professor, que drone que eu compro? Né? E aí, geralmente, os alunos pensam assim: poxa, eu tenho que comprar um drone de 100 mil reais, eu tenho que comprar um drone de 50 mil reais, então não vale a pena. E é isso que eu quero desmistificar hoje. Né? Eu quero mostrar para vocês que com um drones de menos de 5 mil reais eu consigo fazer bons trabalhos. E existem bons drones de menos de 5 mil ou próximo de 5 mil reais que a gente vai conseguir tá comprando no mercado e fazendo bons trabalhos. Hoje o dólar está um pouco caro, né? Esses equipamentos são muito focados ligados à cotação do dólar. Mas, mesmo assim, como eu falei, próximo de 5 mil, 6 mil reais, você não está comprando equipamentos que vão dar para vocês iniciarem nessa área e fazerem bons trabalhos, tá? Então, eu vou passar aqui para a cena de apresentação, que tem todo o conteúdo, e a gente vai começar a conversar sobre isso. A gente vai ver um pouquinho sobre alguns modelos, algumas definições e também o que é importante na hora de escolher o seu drone, né? Poxa, o que eu preciso olhar? Né? E por que olhar isso? A gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por estarem assistindo esse programa. Né? Eu espero que vocês realmente gostem do programa. Eu espero que realmente tragam benefício para a vida profissional de vocês. Tá? É para isso que a gente está fazendo esse material. Ok? Bora comigo. Bom, então como eu falei aqui, o episódio de hoje meu primeiro drone, qual tipo de modelo investir. Então é sobre isso que a gente vai conversar, né? Como escolher um drone, né? Como escolher um drone com um bom custo-benefício, né? Hoje eu vou falar, não vou falar dos drones mais caros, que estão acima de 20 mil, vou falar de drones abaixo de 20 mil reais, né? Drones de 5, 6 mil reais que a gente tem no mercado hoje, né?
Outro dia eu vou falar de drones mais caros, mas a ideia hoje é falar dos primeiros drones. Né? Quais drones eu posso escolher para começar a trabalhar na área? Bom, mas para a gente falar disso, eu queria passar alguns conceitos básicos aqui. O primeiro conceito é apresentar para vocês os dois tipos de veículos aéreos transportados, não tripulados que nós temos, né? Quais são eles? Os equipamentos de asa fixa, tá? E os equipamentos multirotores, né? Os de asa fixa parecem um avião, né? Uma aeronave. Eles têm mais aerodinâmica e eles tendem a ter uma característica, um benefício que é voar por mais tempo. Né? Hoje em dia, a grande vantagem dos equipamentos de asa fixa é voar por mais tempo. E a gente tem aí, que são os equipamentos que eu vou apresentar, que são multirotores. Eles têm mais de um rotor, né? Tem mais de um motorzinho, são várias hélices. Esses equipamentos, apesar de eles terem essa desvantagem, que é o tempo de automação, o tempo de uso, eles têm várias vantagens, como flexibilidade de operação, estabilidade na hora de tirar a cena, dentre outras N vantagens. Né? Então, assim, eu gosto de dizer que os equipamentos de asa fixa, eles têm uma vantagem que é a autonomia, né? Eu consigo mapear mais, e os equipamentos de multirotores têm todas as outras vantagens. Tá? A gente, nos outros programas, vamos discutir muito mais sobre isso, mas eu precisava apresentar para vocês esse item. Bom, e aí eu queria explicar para vocês, antes também da gente entrar nos equipamentos, o que significa a palavra drone. Eu acho que muitos de vocês aí podem ter dúvidas sobre isso, né? Então, se a gente traduz do português para o inglês, né? Ou seja, do inglês para o português, literalmente, drone significa zangão. Né? Então, se você digitar lá no Google Translator lá literalmente você pegar do inglês para o português, drone significa zangão, que é esse bichinho que está aí na imagem, né? Então, assim, por que tem esse nome, né? Porque os equipamentos multirotores, quando estão ligados, eles ficam fazendo um barulho assim, que é parecido com esse animalzinho zangão. Né? Então, assim, o nome drone é um apelido para esse tipo de equipamento. Né? Esse equipamento ele foi apelidado de drone. Tá? Então, esse nome não é um nome técnico. Esse nome não é um nome para ser usado de maneira técnica. Mas sim é um nome popular. Né? É um nome popular, é o apelido desse tipo de equipamento. Então, assim, é muito mais fácil eu falar drone e as pessoas entenderem do que eu falar vamos dizer assim, um nome técnico desse tipo de equipamento que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Então, lembrem sempre disso. O drone é a tradução literal de zangão, de inglês para português, e é um nome popular desse tipo de equipamento, é o apelido desse tipo de equipamento. O nome técnico, a gente tem aí dois nomes técnicos, basicamente. Quando eu comecei a estudar essa área, a gente sempre falava a palavra VANT, né? Que o português literal seria veículo aéreo não tripulado. E no inglês seria UAV, ou seja, UV. É interessante vocês saberem essa palavra em inglês porque facilita muito na pesquisa, né? Tem muito mais material em inglês do que em português. Então, assim, UV é igual a VANT, né? Veículo aéreo não tripulado. E esse foi o primeiro termo que eu ouvi. Quando eu comecei a estudar essa área, foi o primeiro termo que eu ouvi. A gente ouvia sempre falar VANT, VANT, VANT. De um tempo para cá, e em outros programas eu vou explicar isso melhor, começou-se a usar esse termo aí, ó, RPAS, ou seja, Remote Pilot Aircraft System. Em português, Sistema Remoto de Pilotagem de Aeronaves, né? ou Sistema de Pilotagem Remotos de Aeronaves. Tá? Esse termo, hoje, é o termo mais técnico para essa área. Tá? Ele foi definido pela ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil. Então, assim, se a gente fosse falar tecnicamente sobre esse equipamento hoje, a gente falaria a palavra RPAs. Tá? Isso é legal de vocês saberem, porque em muitos documentos, principalmente na RBAC E94, né, que é uma norma que dita o que você precisa para voar com um drone, fala-se muito nessa sigla, RPAs.
Mais para frente, em outros programas, a gente vai ver bastante sobre isso, tá? Então vamos para o que interessa, que são os equipamentos de baixo valor, ou seja, equipamentos para vocês estarem adquirindo aí para vocês terem a sua primeira experiência com o drone, né? Bom, a empresa mais famosa de venda de drones no mundo hoje é a DJI, DJI, né? Então, assim, se a gente for pegar aí os principais drones do mundo, eles são drones, principais drones, os mais vendidos, os mais famosos, são drones dessa empresa DJI. É uma empresa chinesa, ela teve um aporte grande em 2014, tudo isso que é muito novo, né? Em 2014 ela teve um aporte grande de um investidor e ela virou aí a maior empresa do mundo em produção de drones, tá? A maioria dos drones que a gente vê no mercado são drones da DJI, né, ou da DJI, né? São drones muito bem construídos, né, de uma excelente qualidade. Então vocês vão ver que a maioria dos drones que eu vou apresentar para vocês aqui são drones da DJI, porque eu quero apresentar para vocês coisas boas que eu já testei, coisas que eu confio, né? Então essa empresa realmente é uma empresa que vai te entregar muita qualidade em termos de equipamento, tá? Eles não vendem só drone, eles criaram essa empresa para produção não só de drone, mas de câmeras também para filmagem, para outras coisas, né? E acredito que tem dado muito sucesso. Então eles vendem câmera para filmagem de filmes, vendem gimbals e o carro-chefe é o drone, tá? Vamos lá então. Bom, dentro da DJI, da DJI, a gente tem aí algumas séries, aqui só são alguns exemplos de drones, tá? Então a gente tem drones dessa série Mavic, né? Tem drones da série Phantom. Phantom são drones que ficaram muito famosos para levantamento topográfico, para trabalhar em área de engenharia, né? Tem drones voltados por exemplo, para proteção, para a parte agrícola. E tem, por exemplo, aqui está mostrando um Phantom com um sensor multispectral, que é muito voltado para a área de agricultura, voltado para a área ambiental, né? E eles têm vários outros drones, tá? Mas hoje nós iremos focar nesses aí, ó, né? Que seria o DJI Mini 2, o Mavic Air 2, o DJI Mini e o Mavic 2, que é a série Mavic, né? Essa série é a série de entrada da DJI. Então a gente vai estar falando aí de equipamentos mais baratos, são equipamentos de entrada. Não são equipamentos ruins, são equipamentos muito bons, só são mais baratos, tá? Então o primeiro que a gente tem para falar é o DJI Mini 2. É um drone bem pequeno, ele tem uma característica super legal, que ele tem menos de 250 gramas. Isso é muito importante, tá? Porque na normativa brasileira, drones que estão abaixo de 250 gramas, eles são considerados brinquedos. Então eles têm voo livre. Então tem várias regras que precisam ser seguidas para drones acima de 250 gramas, que esse drone não se encaixa. Então assim, é um equipamento bem interessante e ele foi montado pela DJI literalmente com 249 gramas por isso, né? E acaba trazendo esses benefícios aí para o usuário, né? É o primeiro equipamento, vamos dizer assim, o equipamento o primeiro a ser vendido, o equipamento mais barato ou até mais simples que a DJI tem, mas mesmo assim ele tem algumas características interessantes. Ele tem 31 minutos de tempo de voo, isso é muito bom, tá? 31 minutos de tempo de voo, e ele tem gravação em 4K, né? E tem uma autonomia, ou seja, o rádio de 10 km. Isso tudo, para quem vai fazer mapeamento, é legal, já atende, já traz bons benefícios. Você já consegue fazer bons trabalhos com esse tipo de equipamento, tá? Mas ele tem um probleminha na parte de automatização de voo, que eu vou falar no final, tá certo? Então esse drone é um drone barato, bom, tem leve, fácil de transportar e ele ainda vai conseguir te dar bons trabalhos. É lógico, drones melhores vão te dar, vai trazer imagens com mais resolução,
Mas esse drone já vai atender, já vai fazer, sei lá, 90% dos trabalhos que eu faço hoje eu conseguiria fazer com esse tipo de equipamento. Bom, segundo ali é o Mavic Air 2, tá? É um drone também relativamente barato, próximo de R$ 6.000, e ele tem aí algumas características também super legais. 34 minutos de automação. Os drones multirotores da DJI eles vão ter aí até 30 minutos, tá? Tem que sempre considerar isso, eles vão ter até 30 minutos de automação aí, tá? Mas ele tem uma câmera de 48 megapixels de resolução. Pense na câmera do seu celular, né? É uma câmera muito boa, muito boa. Eu vi alguns vídeos de testes, ele realmente tem uma câmera muito legal, tá? E ele tem também aí um rádio de 10 quilômetros, isso é bom na hora de você planejar o voo. Então é um equipamento assim, particularmente eu hoje, se eu tivesse que comprar, eu compraria esse equipamento. Eu acho ele bem legal, um modelo bem interessante. É lógico que a gente tem que falar de hoje, porque muda muito, tá? Muda muito. Mas se eu tivesse que comprar um equipamento de linha, de saída, hoje eu compraria esse equipamento aí, tá? Bom, a gente tem aqui também o Mavic Mini, que é esse aqui é o Mavic, é o Mini 2, né? Esse aqui é o Mini, que é, vamos dizer assim, a V1 daquele outro, tá? Ele é bom também, é um bom equipamento também, tá? Ele vai ter aí, em vez de ser 10 quilômetros de automação, ele vai ter só 4, aí já começa a ficar ruim para a maioria dos trabalhos que a gente faz, tá? 4 quilômetros é pouco, o ideal é que fosse mais. E basicamente, é basicamente esse o grande problema. E a câmera também dele é uma câmera um pouco pior do que a do Mavic Mini 2, ok? E aí a gente tem aqui o Mavic 2 Pro. Esse é vamos dizer assim, o carro-chefe dessa série Mavic, né? Ele realmente, esse drone é um drone profissional, mais profissional. Ele tem sensor 360 graus, os outros drones não tem sensor, tá? Ele tem um sensor 360 graus e isso acaba fazendo com que você tenha uma chance menor de bater. Não quer dizer que você não vai bater, mas você tem chance menor de sofrer uma colisão, sofrer uma perda desse equipamento. E ele tem também um sensor de uma câmera de altíssima qualidade, né? Tem mais ou menos a mesma automação de 30 minutos. Né? Isso é muito importante, a automação. Tem mais ou menos a automação de 30 minutos. Então, hoje é o equipamento, vamos dizer assim, dos mais baratos, o mais ideal para fazer levantamentos na área, em obras ASC, né? E também para agricultura e também para ambiental, né? Pensando numa câmera visível, né? Uma câmera visível. Depois, em outros episódios, a gente vai falar de outros tipos de câmera. Mas o problema é que ele é mais caro, ele está próximo aí de 15 mil, né? Já é um drone menos acessível. Os que eu mostrei antes são mais acessíveis, né? São drones aí próximos de 6, 7 mil reais, né? Esse drone é mais seguro, é um drone com mais tecnologia, mas é um drone mais caro, tá? Bom, e aí a gente tem um outro drone que é de uma outra empresa, não é da DJI, é da Skydio, tá? O Skydio 2, esse é um excelente equipamento e é barato. Eu não vi ele à venda no Brasil ainda, mas ele custa $1.000, $999 nos Estados Unidos, então vai ser cerca de 5 mil reais. E qual que é a vantagem desse equipamento aqui? Que não é da DJI, é a qualidade de voo, tá? Ele tem uma inteligência de voo fantástica. Eu recomendo que vocês vejam vídeos sobre esse equipamento. É fantástico a inteligência de voo que esse equipamento tem. Ou seja, se eu colocar um ciclista em alta velocidade descendo uma montanha e colocar esse equipamento para seguir o ciclista, ele vai conseguir seguir. Ele vai conseguir seguir. Isso nos garante uma segurança na operação e uma tendência de não colisão, né? Por ter toda essa inteligência no processo de voo. Então esse equipamento é um equipamento que vale a pena estudar,
E é um equipamento que, principalmente se a pessoa for para fora do Brasil e for trazer, vai estar trazendo aí por cerca de US$ 1.000, tá? Os únicos problemas que ele tem, infelizmente, ele tem uma autonomia menor, cerca de 20 minutos, isso é muito ruim, e tem também uma câmera aí que é compatível com aqueles primeiros que eu apresentei para vocês, tá? 12 megapixels, ok? Mas atende, tá? Assim, uma das coisas que a gente tem que entender, uma câmera de 12 megapixels atende a maioria dos trabalhos voltados para as obras AEC e também para agricultura e meio ambiente. Bom, e aí a gente tem alguns equipamentos que eu queria mostrar também que saíram de linha, tá? Esse aqui, o Spark, é um drone bem levinho, é um drone que tem, vamos dizer assim, características técnicas simples, né? Era o drone de entrada da DJI até alguns anos atrás, mas você consegue fazer trabalhos com ele. Dá para fazer trabalhos com o Spark. Também seria uma boa solução aí para quem quer comprar o primeiro drone, para fazer os primeiros testes, né? O único problema é que ele saiu de linha, não vende, a DJI não vende mais, né? Você consegue comprar aí, tanto usado, e eu até recomendo quem for comprar o primeiro drone, talvez compre usado, compre mais barato, teste, aprenda a usar primeiro, né? E depois parta para um drone mais caro, mais robusto, com mais tecnologia. Esse drone vai atender, você vai conseguir fazer trabalho, você vai conseguir fazer voo automatizado, que é uma das coisas importantes que eu vou falar daqui a pouco, e você vai conseguir entregar bons resultados, tá? Infelizmente ele ainda não tem um sensor tão bom de câmera, ele não tem sensor de colisão, não tem algumas características, algumas inteligências de voo, mas ele atende, você vai conseguir fazer trabalhos com ele. E o maior problema é que ele saiu de linha. Um outro equipamento que saiu de linha que também dá para fazer trabalho é o Mavic Air, né? O Mavic Air, tá? Ele foi substituído pelo Mavic Air 2 que eu mostrei há pouco atrás. É um equipamento também interessante, tá? Ele tem aí uma autonomia de 20 minutos, né? O outro já tem uma autonomia de 30, tem uma distância de rádios também menor, né? E tem uma câmera aí também de 12 megapixels que vai atender a maioria dos trabalhos. É uma opção interessante também, pode comprar até usado para quem está começando, tá? Lembrando que ele saiu de linha. E um outro, esse aqui em especial é o primeiro drone que eu comprei, tá? É o Mavic Pro. Esse drone eu comprei que eu tenho o Mavic Pro há alguns anos e ele também saiu de linha e foi substituído pelo Mavic Pro 2, né? Não vende mais esse equipamento, a DJI não vende mais, mas é um equipamento muito bom. A maioria dos trabalhos que eu já fiz foram feitos com ele, tá? É um equipamento excelente. Então, se você quiser comprar um equipamento desse usado, você vai conseguir usar e vai conseguir usar bem, né? E aí essa imagem é legal porque uma das características importantes que você precisa pensar. Quando você for comprar um drone, pense em comprar o kit, o combo, tá? Com mais de uma bateria, no mínimo 3. O ideal, 4 baterias. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, esse drone voa por 27 minutos. Esse aqui, o Mavic Pro. Então você vai ter em média aí, mais ou menos, uma autonomia de 20 minutos, 18 minutos, na prática. Porque você precisa de bateria para o drone voltar para a base. Então você vai ter na prática 18 minutos, 20 minutos, arredondando, 20 minutos de autonomia. 20 minutos, 3 baterias, 1 hora de voo. Se eu botar 4 baterias, eu vou ter 1 hora e 20. Enquanto as baterias não está voando, as baterias vão recarregando. Se eu tiver a tomada próxima, se eu não tiver esse kit, vem com conexão de carro, então eu consigo deixar carregando a bateria. Então, se eu tiver 1 hora e 20 de voo, de autonomia, eu vou conseguir pelo menos carregar uma bateria a mais ali e voar por mais tempo, tá? Geralmente 4 baterias me ajudam super bem, E geralmente esse rádio é um rádio de 5 quilômetros também, o rádio dele, né? Então, geralmente, quando eu vou, se eu vou à rodovia, por exemplo, fazer levantamento de rodovia, eu vou aí mais ou menos 5 quilômetros por voo, né? Fica 2,5 km para um lado e 2,5 km para o outro, me dá uma garantia aí de rádio, tá? Então, esse equipamento também seria um equipamento interessante para vocês estarem comprando, tá? Bom,
Qual que é o problema disso? Qual que é o problema às vezes, você querer comprar um equipamento ou querer comprar outro? Que nem muitos alunos perguntam, poxa, professor, vale a pena comprar um equipamento X? Vale a pena comprar um equipamento Y? O que acontece? Alguns equipamentos da DJI, eles não têm a SDK, eles não têm, ou agora estão até saindo as SDK todas, eu vou mostrar, mas eles não são compatíveis com software de planejamento de voo. Para fazer o levantamento, eu preciso fazer um voo automatizado? Eu não preciso, eu posso fazer manual. Só que é mais difícil, é mais complicado, me dá mais trabalho. Se eu posso definir uma área, programar um voo e falar drone voa para mim, enquanto eu tomo café, seria melhor. Então, o ideal é sempre quando você for comprar um drone, você entrar em softwares, em sites de softwares que fazem planejamento de voo e olhar se aquele drone é compatível com o software que você quer usar. Esse é o mais importante, tá? Na próxima aula, no próximo programa, a gente vai falar sobre planejamento de voo. E aí vocês vão entender bem isso, porque tem formas de voar para cada tipo de trabalho que você vai fazer. Tem um voo circular, tem um voo em grade, e a gente vai estar mostrando isso para vocês. Mas só para vocês entenderem, alguns softwares são compatíveis com o drone X, alguns softwares são compatíveis com o drone Y. E você saber se o drone que você quer comprar é compatível com o software que você quer usar é muito importante. E muitas vezes não é. Então não vale a pena comprar aquele drone X. Né? Sempre olhe se o drone é compatível com o software que você quer usar para planejar o voo. Então, quer ver? Eu tenho aqui alguns softwares aqui para mostrar para vocês. Ó, agora eu estou no browser aqui, na internet. Né? Por exemplo, esse software aqui, Drone Deploy, é um excelente software para planejamento de voo. Tá? Essa solução, Drone Deploy. A gente vai falar dela também no futuro. E aí, quando eu entro no site, tem aqui ó, os drones que são compatíveis. Então aqui, por exemplo, são os drones recomendáveis. Ó. Tem aqui Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro, o Skydio 2, que é aquele que eu mostrei, o Matrice, o Mavic 2 Enterprise. Né? E aqui a gente tem aqui, por exemplo, ó, a lista completa. Ó, lista completa. E aqui eu vou ter, pessoal... deixa eu só carregar, tá. Aqui eu vou ter todos os drones que são compatíveis. É muito importante que eu olhe, que eu entre no site e olhe, olha, eu quero comprar o drone X, então eu vou olhar aqui qual que são compatíveis com o drone Deploy. E aí eu vou comprar aquele drone compatível, tá? Ó, outro software também que é muito utilizado é o Pix 4D Capture. É um software da Pixel 4D. Pixel 4D é uma solução uma solução forte de processamento de imagens com levantamento de drone. E eles têm um Pixel 4D Capture, que é um software muito bom para planejamento de voo também. Então aqui, por exemplo, a gente tem os equipamentos que esse software suporta. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Spark. Com o Pixel 4D Capture eu consigo usar o Spark para voar de forma automatizada. Isso é muito bom. E aqui, enfim, tem todos os drones que são suportados. O Mavic Air também. Ó. Aqui um outro exemplo de software, que é o software da MAP, para planejamento de voo. Tá? Nesse software também a gente tem aqui ó, a lista de equipamentos que são compatíveis. Ó. São esses daqui, ó, o Phantom, praticamente a linha Phantom 4 e o Mavic Pro Premium, o Mavic 2 Pro. Né? São poucos equipamentos. Ou seja, eu tenho que olhar para o drone que eu vou comprar e pesquisar por softwares de planejamento de voo. Aqui a gente tem 3 exemplos, né? O Drone Deploy, o Pix 4D Capture e o software da MAP. Né? E aí ver se aquele software tem compatibilidade com o drone que eu quero comprar. E aí sim escolher o drone. Tá? E por que muitas vezes alguns drones não têm compatibilidade com um software com outro? O que acontece, pessoal? A DJI ela tem um ambiente para desenvolvedores, né? Desenvolvedores que querem desenvolver soluções dentro do software deles. E aí,
eles lançam o que a gente chama de SDK. O que é SDK? É um pacote de ferramentas para um desenvolvedor programar um software que consiga usar os drones da DJI. Nessa última release, nessa última versão desse SDK, eles disponibilizaram, por exemplo, aqui está o SDK para Android, né, para iOS, desculpa, para celular iPhone, a celular da Apple, e aqui a gente tem o SDK para Android. Ó. Então, por exemplo, nessa última versão, essa versão é de dezembro de 2020, né, tem um mês e pouquinho, 2 meses. Nessa última versão, eles incluíram aqui, por exemplo, suporte para o Mavic Air 2. Então, por exemplo, o pessoal que queria comprar o Mavic Air 2, que eu mostrei há pouco, não valia a pena comprar porque não tinha software para planejamento de voo. Agora, com a SDK liberada, os programadores desse software, do Drone Deploy, por exemplo, do Pixel 4D Capture, e dentre outros softwares, eles vão poder desenvolver solução para você conseguir automatizar o voo desse tipo de equipamento. Então, assim, geralmente quando um drone da DJI é lançado, os drones mais novos, muitas das vezes eles ainda não têm SDK, não tem ainda aquele pacote de ferramenta para o desenvolvedor. E aí ele ainda não está incluído dentro dessas ferramentas, dentro desses softwares de planejamento de voo. Então o que você precisa cuidar? Poxa, você precisa cuidar bastante de ter um software de planejamento de voo, de analisar se o software de planejamento de voo é compatível com o seu drone. Tá? Então, assim, essa é a principal regra. E muito por quê? Porque muitas das vezes a DJI ainda não liberou a SDK, que é esse pacote de ferramentas para desenvolvimento de soluções para aquele drone. Certo? Bom, tá dando os nossos 30 minutos. Meu objetivo é falar em 30 minutos para vocês. Resumidamente, eu apresentei ali alguns drones mais básicos, tá? Excelentes drones. O Mavic 2A o Mavic 2 Air é um baita drone com uma câmera fantástica, tá? Vale a pena pesquisar a respeito. O Mini é uma solução mais flexível, mais básica. Tem várias regras, que eu vou falar dessas regras em outros programas, que vocês não precisam nem cumprir. Mas ainda eu não vi ainda o software que você pode automatizar um voo do Mini, apesar que saiu o SDK para ele, tá? Mas talvez daqui a alguns meses a gente já vai ter softwares aí para esses drones. Escolha com calma. Se você estiver escolhendo um drone e tiver com dúvida, escreve nos comentários aqui, tá, do YouTube. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Não esqueçam de dar uma curtida se gostaram do vídeo. Não esqueçam de escrever ali nos comentários sugestões para melhorias, até sugestões de novos temas para o programa, tá? E, tendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Outra questão importante, eu estou com o Instagram também, Professor Edésio, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se quiserem seguir lá, eu vou estar postando muito material sobre o tema aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Espero que vocês gostem desse episódio e dos próximos que eu vou estar montando. Até a próxima!